entristecer ao lê-lo. Gênesis capítulo 6 e o verso 3. Eu digo segundo, porque existe o primeiro, à minha concepção. E talvez eu te diga. Gênesis capítulo 6, verso 3. Diz assim, na versão que leio, e você tem a NVI com a boa versão. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, teu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. A minha linguagem traz um contexto real do texto e diz assim: então disse o Senhor, não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Os seus dias serão 120 anos. Para mim esse versículo é o segundo mais triste. O primeiro, se você quiser saber, e só para estar na sua mente, você pode voltar à sua Bíblia, no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 3, por bondade. E o verso 23. Para mim, esse é o primeiro, mais trágico da Bíblia. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Deixe-me só te dizer por que considero este verso 23 o mais triste da Bíblia, porque ele denota, ele aponta, ele esclarece, ele mostra a todos nós a origem da tragédia humana, o fato de ter sido expulso da presença de Deus, o fato de ter perdido o lugar no colo de Deus, o fato de não poder mais estar na presença de Deus, o fato de ele ter perdido o relacionamento com Deus. É esse texto. E o segundo que tem aqui, e que já vos disse, é o de Gênesis capítulo 6 e verso 3, onde narra de forma clara a declaração de Deus com relação àquilo que ele tinha dado de maior valor ao ser humano. E essa declaração tira esse maior valor e o recolhe, tira de dentro do homem, de ao lado do homem, sobre o homem, o maior dom, o maior presente, a maior pessoa, o maior carisma que alguém podia receber, do que é o Espírito Santo. Se Gênesis 3, 23, Deus expulsa o homem de sua presença, Gênesis 6 e 3, ele tira do homem o seu Espírito Santo. Isso é trágico demais, extremamente trágico. Quando eu olho essa cena, vejo que para Deus fazer isso aqui, ele teve que se esforçar bastante, justamente pelo fato de que ele faz uma análise de como está a sua criação que ele fez com tanto amor, com tanto carinho, que derramou sobre eles todo o seu empenho paterno, na perspectiva de cuidar deles, de fazê-los crescer, de investir em cada um deles. E o homem dá conta de colocar para fora tudo isso. Perceba que para você entender esse versículo, você precisa entender a origem de todas essas coisas. Você precisa saber quem é essa pessoa de fato que eu estou falando aqui. Nós estamos centrados
definição paulina do que é o reino de Deus. E eu estou falando sobre a alegria do Espírito Santo, do que compreende Romanos 14, 17. E pensando sobre esse amado, semana passada eu vos pude convidar a pedir a Ele que o governo dele viesse sobre a nossa vida como um todo. E para você entender de onde eu parei e entender nesse versículo, basta a gente fazer uma breve viagem no Gênesis 1, no verso 1, 2, 3, e depois um salto para o verso 26, 27, 28. E aí a gente vai entender essa passagem aqui. O Gênesis 1, na narrativa bíblica da construção de Deus desse imenso universo, no verso 1 eu já pude vos dizer de monte como Deus o fez, como Deus o criou. E o verso 2 apresenta o Espírito Santo, como disse semana passada, como que pairando, como que chocando, como que velando, como que fazendo uma preparação, ambientando a terra para a transformação que ele queria plantar. Afinal de contas, o verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isto é, ele chocava a terra, como que engravidando de tudo aquilo que tinha para ser gerado, dando perspectiva de que iria iluminar, de que iria criar. É por isso que o verso 3 aparece dizendo: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E essa luz que aparece é o Filho iluminando a terra por meio do Espírito Santo, para que pudesse ver a possibilidade de transformação. E todas as vezes que a luz do Espírito Santo vem sobre alguém, é mostrando que há possibilidade de transformação. E toda essa construção veio justamente a partir daí. Sendo que a luz do verso 3 não é o sol. O sol foi criado no quarto dia. Essa luz emana do próprio Cristo por meio do majestoso Espírito Santo, que é quem chocava a terra. Perceba que todo esse processo construído levou Deus a fazer dia após dia a sua majestosa criação, até chegar no ápice do seu pensamento, que é o Gênesis 1, 26, onde esboça Deus o seu plano, a sua ideia, de quem estaria sendo edificado ali. E a gente já viu isso inúmeras vezes, mas a quem Deus se reporta, no Gênesis 1, 26, define toda a grandeza daquilo que Ele vai criar. Perceba que nos 5 dias anteriores, todas as vezes que Deus quis criar algo, Ele se dirigiu a algo especificamente criado por Ele, como a terra, a água, e deste trouxe toda a sua criação. Ele falou a tudo que existia, a uma matéria existente, e a matéria gerou. Diferente da palavra bara, que é criar do nada, que aparece no versículo 1, no princípio criou Deus céus e terra. Perceba que ali Ele criou do nada, Ele simplesmente chamou e tudo apareceu. Mas as outras coisas Ele criou a partir de uma matéria. Ele se dirigiu a algo específico. Ele falou à terra, Ele falou às águas e tudo apareceu. Mas o verso 26, Ele não faz assim. O verso 26, Ele se dirige a si mesmo. Ele fala com aqueles que com Ele estavam. É como se Ele tomasse conselho com Ele mesmo. Ele fala com o seu Filho, a saber, o Cristo. Ele fala com o Espírito Santo, que com Ele está. Por isso Ele diz: façamos. Somos criadores. Afinal de contas, os 24 anciãos, como testemunhas da criação, não são objetos que criam, são testemunhas.
os 4 seres viventes criados para viver em volta do trono também não deram ideia de criação, foram criados. Os anjos, arcanjos, querubins, serafins e toda população celestial também não deram ideia de criação, foram criados. Mas ele se reúne consigo mesmo e com ele mesmo toma conselho e decide, portanto, criar o homem e a mulher. E ele esboça isso de uma maneira clara: homem e mulher, façamos o homem. A palavra homem, como já vós sabeis, é Adam, humanidade. Homem, mulher. Façamos a humanidade conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre tudo que se arrasta na terra e sobre toda a terra. Ele criou, ele assim o fez. E para que esse pudesse viver, o capítulo 2 narra como ele fez essa bênção poderosa. Mostra o capítulo 2 como ele pegou o barro, a matéria já criada, e o fez da terra, fazendo Deus saber que ele tem uma ligação terrena, que o homem é feito na terra e da terra, e o seu corpo volta para a terra, fazendo o homem saber que o seu governo era na terra, que ele iria reinar na terra, que ele iria administrar a terra, que ele nasceu para morar na terra. O homem nunca foi feito para morar no céu. O homem foi feito para morar na terra, para viver na terra, para governar a terra. É por isso que Jesus nunca ensinou para nós pedir a Deus para levar a terra para o céu. Você viu isso na Bíblia? Nunca. Mas você vê Jesus ensinando: traz o céu para a terra. Sempre. Porque a ideia de Deus é que o homem fosse a extensão do seu governo. O homem pudesse ser a extensão do seu reino espiritual, agora no mundo físico. E para que isso fosse gerado, administrado. O homem é uma criação, ele é um ser inteligente, ele é um ser formado por Deus com todas essas capacidades. Mas Deus faz algo diferente do que fez com todos os outros seres criados. A criação, Deus simplesmente mandou ela aparecer. Ao homem, Deus fez. E quando fez, Ele fez algo ainda maior. Eu já vos pude ensinar acerca do que é imagem e do que é semelhança. Imagem, característica, a capacidade de pensar, de escolher, de amar, de viver, de sorrir, de chorar, de falar, de questionar, de sentir feliz, de sentir triste. Inteligência, capacidade de aprender, evoluir, ensinar, praticar, escolher. Só o homem tem essa imagem. Só o homem tem essa característica. Animal não tem. Animal não fala, não ensina, não escolhe, não determina, não cresce em conhecimento, não transfere conhecimentos. São animais. Mas ao homem foi dada essas características, imagem, segundo Deus. Mas também semelhança. E a palavra semelhança, mais do que isso, mais do que parecer, mais do que algo, era a capacidade de funcionar, de realizar, de fazer o que Deus faz, de gerenciar conforme Deus queria que gerenciasse, de gerir, de governar. Para que isso acontecesse, a palavra que está demut no hebraico para semelhança é a palavra que significa essência. E a palavra essência é algo de dentro para. Quando a Bíblia fala
de essência, ela não está falando que o homem tinha uma essência gerada por Deus. Está dizendo que Deus pegou da sua essência e colocou dentro do homem. É por isso que o Gênesis capítulo 2 diz que diz a Bíblia que Deus soprou em suas narinas e fez-se uma alma vivente. Que Deus fez? Ele pegou o seu espírito e disse: habita dentro do homem, vai dentro dele e governa a terra por meio dele. Disse Deus: vai, Espírito Santo, entra dentro dele e faz com que ele funcione como nós, faz com que ele governe para nós, faz com que ele tenha domínio sobre essa terra para nós. É por isso que o Adão conseguiu fazer coisas que a nossa imaginação não consegue captar. É por isso que ele conseguiu nominar todo ser vivo sem auxílio de internet, ou dicionários, ou professores catedráticos. É por isso que ele conseguia administrar a terra inteira e promover crescimento em todos os níveis, porque a ele foi dado o privilégio de ter o governo. O governador, Espírito Santo, estava sobre todas as suas faculdades. O Espírito Santo fazia com que o acesso de Adão a Deus fosse completo e ininterrupto. O Adão é terreno, feito da terra, pó, carne como nós. Ou você acha que o Adão tinha de uma matéria especial? Era de umas partículas superpoderosas? Não, senhores, ao contrário, matéria como nós. O que fez ele ter esse governo? A presença do Espírito Santo dentro dele. Isso dava ao Adão a capacidade de pensar os pensamentos de Deus, de fazer o que Deus queria que fizesse, de agir do jeito que Deus queria que ele agisse. Dava a ele o privilégio de todas as tardes estar com Deus, conversando com Deus. Era o acesso, era a ligação. O homem era terreno e Deus é eterno, imutável. Como que liga o terreno com o que é eterno e imutável? Como que liga o que é físico com aquilo que é espiritual? Deus estabelece uma conexão. Deus coloca a ponte de ligação chamado Espírito Santo. O Espírito Santo vem preparar o reino para que o Filho pudesse reinar no futuro, justamente por meio do ser humano, ou no ser humano. Deus não precisava de nada físico para governar. Ele precisa de mentes pensantes para governar. Ele estabelece princípios, e esse princípio que Deus estabelece, Ele não quebra. E eu vou te dizer uma coisa aqui, que você talvez nunca ouviu, e talvez vou deixar a tua mente perturbada, mas depois você me procura. Quando Deus cria, Ele estabelece uma lei que Ele mesmo não pode quebrar. Ele estabelece a lei que para na terra operar, precisa ser por meio do homem. Ele estabelece. Ele estabelece que para poder governar essa terra, tem que ser por meio de um corpo físico. Ele que estabelece. Por isso ele coloca o Espírito Santo dentro do Adão. Por conta disso, ele é espírito, mas governa o físico. É por isso que o diabo vive procurando um corpo para governar. Porque ele não pode tocar em você, afinal, ele é espírito. Mas se você for tocado por alguém que é carne, possuído pelo diabo, então ele está tocando em você. Deus estabeleceu isso. É por isso que ele não podia restaurar o reino
sem enviar alguém em carne. É por isso que teve que mandar Jesus em carne, para restaurar o reino que o homem perdeu. Pelo simples fato de que ele estabeleceu esse comando. Então ele respeita aquilo que ele estabeleceu. Perceba que ele colocou dentro do homem o Espírito Santo. E agora tudo que o homem faz, ele faz sob uma conexão plena e perfeita com Deus através do Espírito Santo. Ele é perfeito, ele é grande, ele é amoroso, ele é extremamente poderoso. Quem é ele afinal? Quem é o Espírito Santo afinal? Pergunte para quem está pertinho de você: quem é ele? Ou o que seria o Espírito Santo? O que será que é ele? Uma energia? Uma força? O que você acha que é? Se alguém te perguntasse hoje aqui: irmão, explica para mim, o que é esse negócio de Espírito Santo? Qual seria a sua resposta? Pergunte aí para a pessoa mais bonita perto de você. Pergunte. Se não tiver mais bonita, vê a cheirosa. Se não tiver cheirosa, vê a que está de blusa, pelo menos. O que é ele? Para alguns, o Espírito Santo nada mais é do que uma força, do que como algo como que uma energia que você não vê, mas sabe que existe. Você não consegue ver a energia nos fios, mas ela está lá. Para alguém, ele é isso. Para outros, ele é simplesmente o poder de Deus em operação. É simplesmente o poder de Deus. Deus age e esse poder ele chama de Espírito Santo. Outros, o Espírito Santo é meramente um vento, a brisa do eterno quando ele quer soprar. Para outros, o Espírito Santo é apenas o método utilizado por Deus para situações específicas e momentos específicos da vida. Para outros, o Espírito Santo é simplesmente mais um nome de Deus. Simplesmente um dos 72 nomes dele. Para outros, o Espírito Santo é simplesmente uma designação de uma manifestação de Deus. Isto é, como ele se manifesta em determinado lugar. Então são várias as coisas que as pessoas sabem e procuram acreditar nessas coisas sem examinar e sem procurar quem de fato ele é. Então vamos tentar saber quem é ele. Vamos tentar descobrir quem é esse abençoado que a gente fala tanto e que Deus colocou no homem e que era de vital importância para o homem. Por que Deus considerava isso de vital importância? E de tal importância que Deus o tirou do homem? Por quê? Vem comigo, por favor. Viaja comigo lá no Evangelho de João. Eu vou deixar você hoje só com gostinho, irmão. Sei que vocês estão com frio. Nós que somos mais novos aqui no estado, não sente tanto esse negócio aí. Mas vocês estão tudo encolhidinho. Hoje pela manhã eu estava de camiseta, tinha gente com capote, com coisa, tudo assim. Eu digo, meu Deus, se viu o frio que esse homem está esperando, eu estou ferrado. Entende? Mas eu tenho uma manta bem grossa que protege meu corpo por dentro da pele. Olha o que João diz. Acho muito lindo a maneira como ele escreve aquilo que Jesus disse. Acho extraordinário. João no capítulo 14 e o verso 15.
até o 17, olha o que diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Mas, Senhor, que Consolador é esse? Ele responde: o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, afinal ele é uma energia para alguns, nem o conhece, afinal não buscam saber quem ele é. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Vem cá. Jesus nunca escondeu o seu relacionamento com o Espírito Santo. Ele nunca fez com que as pessoas não soubessem de onde vem a manifestação de Deus na vida dele. Mas em todo tempo, Jesus sempre foi muito claro em declarar que tudo dele é por meio do Espírito Santo. E ele não fez nada sem o Espírito Santo. Tudo que ele fez foi pelo Espírito Santo. Se não percebam, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 2, e Lucas, capítulo 3, 2 e 3, que, estando Maria desposada com José, veio sobre ela o Espírito Santo, e achou-se Maria grávida, diz Lucas, do Espírito Santo. Para começar, no ministério de Jesus, Maria recebe a preparação do Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo fez em Gênesis 1 e 2? Alguém se lembra? Ele pairava sobre a face das águas, preparando, ajeitando para uma tamanha transformação. Então agora ele paira sobre o ventre de Maria e prepara-o para receber o Rei dos Reis, que se diminui para caber ali em uma forma humana. Outro dia eu te explico esse processo extraordinário. Então, ele cresce ali dentro, e diz a Bíblia que quando Maria vai visitar Isabel, ela estava grávida de 6 meses, e Jesus tinha recém-descido ao ventre de Maria. Quando ela entra na casa de Isabel, o João lá dentro deu um pulo e falou em mistério. Deu uma reta até lá dentro, que a Isabel diz: eita gota, mexeu tudo aqui. E a Bíblia diz: e foi cheio do Espírito Santo. Só o fato do Messias chegar ali, tão cheio da glória ficou o ambiente. Ele cresceu no ventre sob o cuidado do Espírito Santo. Tem o parto sob o cuidado do Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz José aos lugares aonde ele tem que ir. Fica o tempo da obscuridade. Jesus aparece no templo com 12 anos, ensinando aos doutores da lei. E eles estavam pasmos, impactados, como aquele piá que nunca frequentou a escola falava das grandezas de Deus com tanta propriedade. Quem colocava as palavras da boca de Jesus? Alguém chamado Espírito Santo. O tempo passa, é chegada a hora de Jesus iniciar o ministério, e adivinha quem diz a ele para ir até o Jordão? Alguém chamado Espírito Santo. Ele é batizado por João. João recusa, mas enfim, convencido, o batiza. E quando Jesus sai das águas, a Bíblia diz que o céu se abriu,
uma voz se ouviu e todos ouviram. Uma voz dizer: esse é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. E o céu aberto, desceu uma pomba, como que símbolo do Espírito, e a Bíblia diz: e pousou o Espírito Santo sobre o ombro de Jesus. Ele não é uma pomba, é apenas um símbolo. Saiu das águas, a Bíblia diz, e o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto da Judeia. Uau! E 40 dias Jesus passou por lá. Quando terminou 40 dias, a Bíblia diz, e Jesus, trazido pelo Espírito Santo, entrou numa sinagoga no sábado pela manhã. E a declaração de Jesus em Lucas 4 foi essa: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar o Evangelho aos cativos, dar liberdade aos presos, anunciar o ano aceitável ao Senhor, e pôr em liberdade os oprimidos. E diz: hoje se cumpriu essa palavra. Desde então, o Espírito Santo começou a usar Jesus em todas as coisas. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 31. Veja lá, para você ter uma ideia do que eu estou a dizer. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 31. Jesus não fez nada sem o Espírito Santo. Na verdade, ele poderia fazer, afinal, ele é Deus, ele fez grandes coisas. Pedro está na casa de Cornélio. Ele resistiu ir para lá. Ele não queria. Afinal, Cornélio era gentio. E Pedro era um pregador cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem a Pedro e diz: Pedro, vai lá pregar. Tem muita gente boa lá, vai lá pregar. Pedro diz: vou nada, essa gente não, estou fora. E olha, teve que ter uma visão, e o Senhor diz a ele: não faça imundo aquilo que eu mesmo purifiquei. E ele começa a pregar. E eu não vou ler todo o texto para você, mas a partir do 31, da casa de Cornélio, vai ao 38. E conclui o pensamento. Veja o que o próprio Pedro diz, depois de ter ouvido o que o Espírito Santo disse. Verso 38. Olha que beleza. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Pedro está dizendo, tudo que Jesus fez, ele fez pelo Espírito Santo. Ele não pôde e não quis fazer coisa alguma, senão pelo Espírito Santo. Ele estava operando. Então, com todas essas declarações, você poderia dizer: pois bem, pastor, tudo o que o senhor falou foi uma operação de Deus em Jesus. Então ele é uma força, então ele é um poder apenas, então ele é apenas a manifestação de Deus em Jesus. Então está confirmado, ele não passa de uma força. Se Jesus não tivesse dito o que disse, eu ia concordar. Mas olha o que Jesus disse: eu rogarei ao Pai, em João 14,16, e Ele vos dará outro
Consolador. Por que ele usa a expressão outro? Pergunte para o irmãozinho que está perto de você. Por que ele usa outro? Por quê? Vocês são inteligentes. Por quê? Olha, eu vou enviar outro Consolador. Mas por que ele fala que vai enviar outro? Porque os discípulos chegaram nele, nesse mesmo capítulo 14, e disseram: Senhor, o Senhor vai partir e a gente? Aí Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou vos preparar lugar. E se eu for preparar lugar, porque eu voltarei e vos levarei para onde estiver, vocês sejam também. Fiquem tranquilos. Aí o Filipão disse: mas Senhor, como é que a gente vai saber o caminho, Senhor? O Senhor vai, a gente vai ficar sem bússola, sem GPS. E Jesus disse: cara, eu estou há tanto tempo contigo e vocês ainda não sabem o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí ele expõe tudo aquilo que ele é. Ele mostra a grandeza dele mesmo para os discípulos. Ele diz: eu sou tudo que vocês precisam, eu sou o consolador de vocês, tudo que vocês pedirem em meu nome, vocês vão ter. Se vocês andarem comigo, eu vou amar vocês, vou cuidar de vocês, vou proteger vocês. Mas eu tenho que ir embora. E os discípulos: tá, e nós? E ele diz: fiquem tranquilos, eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador. Você entendeu ou não? Então, se ele estava dizendo vai enviar outro, quem era o primeiro? Ele mesmo. Então você acha que Jesus ia dizer: eu vou mandar minha energia para vocês? Ele não é o Walter Mercado, que desliga já e eu vou conectar com você. Não. Ele diz: eu vou mandar outro, vou mandar alguém, vou mandar outra pessoa, alguém que vocês vão conhecer. Ele é tão bom quanto eu, tão poderoso quanto eu, tão amoroso quanto eu, e quer saber mais? Bem mais sensível do que eu. Por que, Jesus? Porque a mim vocês cospem, a mim vocês maltratam, a mim vocês negam, a mim vocês xingam, a mim vocês mentem, a mim vocês rejeitam, a mim vocês caluniam, a mim vocês blasfemam. Mas ai de vocês, se blasfemarem dele. Tudo que vocês fizerem aqui, o Pai vai perdoar. Mas ai de quem blasfemar dele, não tem perdão. Será que Jesus valoriza o Espírito Santo? Se Jesus o colocava em tal nível, como você acha que nós temos que colocá-lo? Se Jesus o tinha com tal importância, qual será o lugar que o Espírito Santo deve tomar em nossa vida? Ele é tão amável, tão perfeito. Eu não vou ter tempo hoje, e não vou mesmo, porque já acabou o tempo. Já fazem 16 minutos que acabou. Eu não vou ter tempo hoje de te mostrar quem Ele é, mas eu vou te mostrar na próxima semana tudo o que você precisa saber sobre Ele. Mas antes de terminarmos, permita só dizer isso. Ele é tão especial, tão sensível, tão meigo, que se você disser assim: Espírito Santo, é o seguinte, ó, eu não te quero não, só quero Jesus, não quero saber de ti não. Quer saber? Eu nem acredito em ti. Não sei quem tu é, não estou interessado em saber, e tem raiva de quem sabe. Quer saber? Jesus, basta-me. E sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai olhar para você e vai dizer: basta Jesus? Basta. Você não sabe o que está perdendo. Ele fica do teu ladinho,
rejeitado, largado, abandonado. Mas Ele não vai te questionar. Ele não vai exigir que você o receba. Ele não vai arrombar a tua porta. Ele não vai chocar você contra o muro. Ele não vai olhar para você e dizer: crê em mim, crê, porque senão... Não, ao contrário. Ele vai sempre dizer: eu estou aqui. Eu sou a ponte de ligação entre você e Jesus. Mas se você não quer, significa que você não vai ter ligação com Jesus. Jesus disse: eu vou, mas eu vou enviar alguém que vai falar de mim, que vai testificar de mim, que vai me glorificar. Mas eu e você não queremos esse alguém. Você está conseguindo me entender? Ele disse: eu vou mandar o Espírito Santo para vocês, e Ele vai falar de mim. Ele vai fazer vocês se lembrar de mim. Ele vai me conectar com vocês. Por meio dele seremos um. Ele vai me glorificar na vida de vocês. Ele vai estar com vocês o tempo todo. Eu vou estar aqui, mas eu vou estar em vocês por meio dele. Mas você não quer Ele. E você quer Jesus? Então entenda: sem Espírito Santo, sem Jesus. Sem Jesus, sem o Pai. Você quer ter unidade com o Pai? Então tem que ter unidade com Jesus e unidade com o Espírito Santo. Porque os três são um. Você quer ser um com Deus? Então você precisa ser um com o Espírito Santo e um com Jesus. Justamente porque os três são um. E foi isso que Jesus orou em João 17, dizendo: Pai, olha, o que eu mais quero, eu quero pedir ao Senhor, disse Jesus. Pai, eles vão orar, eles vão pedir para o Senhor tirar eles do mundo, eles vão pedir para o Senhor poupar eles, vão pedir para o Senhor arrancar as coisas deles do mundo e levar eles para uma terra prometida. Mas Senhor, Pai, disse Jesus, faz isso não. Não atende eles, deixa eles no mundo, disse Jesus. Eles vão viver lá, mas eu te peço que o Senhor guarde eles lá. Enquanto o Senhor está guardando eles lá, Pai, o pedido que eu tenho a te fazer é esse: eu quero, Pai, assim como eu lhes dei a sua palavra, e eu santifico a eles, por mim mesmo, disse Jesus, eu me santifico para os santificar. Que coisa, outro dia eu te explico isso. Então eu quero, Pai, por causa de mim, disse Jesus, eu quero que assim como eu estou em Ti, e Tu está em mim, e eu vou para Ti, e o Consolador vai para eles, assim eu quero, Pai, eu neles, Tu em mim, e nós três, um em unidade. Olha o pedido que Jesus faz. Ele diz: Pai, eu vou para Ti, vamos ficar nós dois juntinhos aí, mas quando eu chegar aí em cima, o Consolador vai descer. Então, Pai, eu quero que o Consolador entre dentro deles, para que o Consolador dentro deles propicie o meio de, assim como eu estou em Ti e Tu em mim, e nós no Espírito e o Espírito em nós, se o Espírito está dentro deles, Pai, então seremos um em unidade. Você quer ficar sem o Espírito Santo? Dá para ficar sem Ele? Que coisa, como? Jesus pregou 3 anos e meio, e o maior desejo do seu coração Ele não pôde realizar. Sabia disso? 3 anos e meio de ministério pregando, e o maior desejo de Jesus Ele não pôde realizar. Enquanto Ele pregava, tudo que Ele queria era entrar dentro das pessoas. Ele conseguia colocar a palavra dele dentro,
Mas ele queria entrar lá dentro. Mas ele não podia, porque é carne, iguais aos seus discípulos. Então não tinha jeito. Mas ele disse: eu vou morrer. E quando eu morrer, eu vou ao Pai. E quando eu for ao Pai, eu vou entrar dentro de vocês. Como? Por meio do Consolador. Ele vai voltar para Adão de novo. Ele vai voltar para o Adão restaurado outra vez. Ele vai voltar a governar. Ele vai voltar a ter o domínio. Ele vai voltar a ser a essência. Ele vai voltar a administrar a vida de quem crê. Uau, que legal. Então o Espírito Santo veio porque o Cristo o colocou dentro de nós só para ver a conexão de volta. Você precisa conhecê-lo. Queria que você ficasse em pé. Não dá para mim continuar. É tão majestoso. Eu ficaria a noite inteira aqui te falando dele. E como ele é. Como é gostoso andar com ele. Como é bom ouvi-lo. Como é bom estar com ele. Sabe de uma coisa que eu aprendo com o Espírito Santo? Ele nunca traz o crédito para ele mesmo. Às vezes você escuta uma orientação. Alguém aqui já escutou uma orientação de Deus? Como que Deus falou para você assim na hora: uau, faz isso. Não é gostoso? Aí você diz: puxa, Deus falou comigo. Aí Deus olha para você e diz: eu? Está enganado. Falei nada com você não. Mas eu escutei. Não fui eu. Como não? Saiu do meu coração, mas a minha boca não falou nada. Mas então quem falou? Ele está aí quietinho dentro de você. Ele nunca vai pegar o crédito. Ele nunca vai dizer: ei, sou eu. Ele nunca vai dizer: ei, eu estou aqui. Porque tudo que ele faz é glorificar a Jesus. Se ele faz tudo para glorificar a Jesus dentro de você, o que nós deveríamos fazê-lo? Não é não? Você precisa conhecê-lo. Você precisa saber quem ele é. Você não pode continuar a vida sem desfrutar dele. Você pode tê-lo aí e nem sabe. Você está vivendo com ele e nem sabe. É como alguém que precisava fazer uma viagem, precisava mudar do seu país, ir a uma outra terra para começar uma vida nova. Só que esse cara, ele tinha o dinheiro apenas da passagem. A passagem de navio ia levar 12 dias para a nação que ele ia escolher. E ele só tinha o dinheiro da passagem. E ele dizia: agora, eu vou comprar a passagem na última classe, mas eu não tenho nem um centavo para comer e nem como levar nada. Então ele se preparou e disse: eu vou comprar a passagem. Eu vou ficar sem comer 12 dias. Vou me preparar e eu vou ficar só no quarto, porque se eu não me movimentar, eu não vou gastar energia e eu vou aguentar ficar os 12 dias sem comer. Então ele foi, passou o primeiro dia, o segundo dia, o quinto dia, o sexto dia. No 10º dia, a fome já estava angustiando. E ele diz: deve estar chegando. Amanhã eu vou poder sair do quarto. No outro dia já vai ser terra. Deu o 11º dia. E ele diz: bom, agora está chegando a hora de comer. Então ele se esforça e vai meio cambaleando. Encontra um comandante no caminho. E ele percebe que o barco parou. Está parado. E ele diz: chegou a terra firme. E ele diz no comandante: comandante, que hora que a gente vai descer? Por quê? Porque eu estou com a fome tamanha. E nós chegamos ao destino. O comandante diz: olha, infelizmente não. Nós paramos, atracamos aqui no meio do mar, porque estamos esperando socorro.
vai levar mais 10 dias para a gente chegar. E ele diz: mas não tem jeito, meu Deus, eu vou morrer. E o comandante foi, e ele ficou ali chorando, encostado na parede e desesperado. Então passa um outro senhor do navio e vai consolá-lo e diz: por que você está chorando? E ele diz, contou a história: estou aqui sem comer tanto tempo, e eu não sei o que fazer, e eu vou morrer. E o cara falou: você quer comer? E ele diz: eu quero, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso. Ele diz: vai lá no restaurante, rapaz. E ele foi lá e sentou e pediu todo tipo de comida que podia dentro do navio. E comeu. Ele disse: sabe que eu não posso pagar mesmo? Eu vou comer para aguentar mais 12 dias. E comeu tudo que podia. E estava assim, estufando. Então foi ao cara do bar e diz: olha, moço, contou a história. E diz: eu lavo louça, eu faço qualquer coisa para pagar o que eu comi aqui, mas eu não tenho como pagar. E o cara falou: o que é isso, rapaz? Quando você comprou o bilhete, toda a refeição estava incluída. Quanta gente está vivendo como esse cara, poder desfrutar de toda a riqueza do Espírito Santo, sem saber que está tudo incluído. Quanta gente achando que ele só tem a gota, enquanto tem um oceano para ele navegar. Está comendo sardinha, enquanto o caviar está à disposição dele. Porque não conhece o Espírito Santo. Eu quero te convidar a conhecer Ele, querido. Eu quero te convidar a sair do casulo, a olhar para Ele como Ele é, conhecê-lo como Ele é, ler sobre Ele, estudar sobre Ele, falar com Ele, pedir para Ele se revelar a você. E o que Ele mais quer é se revelar a você. Por quê? Porque quando Ele se revelar a você, Ele vai mostrar o coração do Pai que você ainda não conhece. Eu queria que você inclinasse a sua cabecinha, fechasse os seus olhinhos, e no nome de Jesus, tentasse entender o que eu estou tentando te mostrar. Tentasse olhar aí no seu coração, em que lugar, hoje, em que lugar o Espírito Santo está assentado. Se o teu coração fosse uma grande sala de jantar, Ele estaria sentado à mesa. Se o teu coração fosse uma grande locomotiva com apenas um guia, Ele estaria pilotando? Ou estaria no banco do passageiro? Onde está Ele? Onde é que você tem colocado Ele? No quarto? Na sala? No banheiro? Lá no sótão do teu coração? Lá no porão do teu coração? Ou Ele está no primeiro lugar? Então assume o lugar principal, Senhor. Assume o lugar principal. Oh, Espírito Santo, talvez tenha pessoas aqui esta noite que queiram o que eu quero, Senhor. Então escute-as e tome-as. Tome essas pessoas em tuas mãos, Pai. Enche a vida delas da tua glória, de tal maneira que aqueles que a circulam, que aqueles que andam na proximidade, possam te glorificar pela mudança, pela transformação, pelo mover. Em o nome de Jesus, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. Em o nome de Jesus. Oh, eu termino essa noite, querido, te dando apenas um último conselho. E se você não quiser escutar nada do que eu te disse aqui hoje, apenas este guarde.
Pelo amor de Deus, não resista ao Espírito Santo. Não o resista. Você não sabe o que você está a perder. Eu vou te ensinar que o Espírito Santo é muito mais do que um grito de glória a Deus, do que uma língua estranha, do que um reteté. Eu vou te mostrar o que é viver nele, e você vai ver que isso é maravilhoso.